Constituição de 88, para as finanças públicas em geral e para a tributação em particular, não foi uma boa solução. Trouxe problemas tanto no plano abstrato quanto no plano concreto. E eu me alongaria muito se fosse apontar todas essas questões, e eu vou concentrar-me em questões tributárias, onde eu destaco 3 pontos relevantes na Constituição de 88. Primeiro é que ela reproduz, no âmbito tributário, a índole excessivamente analítica da Constituição de um modo geral. Segundo, um modelo para o ICMS, antes ICM, que, na verdade, trouxe muitos problemas. E, por fim, a eliminação do que era previsto na Constituição anterior, que era a integração entre os processos tributário, administrativo e judicial. Eu vou fazer aqui uns exercícios de comparação sobre essa índole analítica. Número de palavras da Constituição, do capítulo tributário da Constituição de 88, sem a DCT. Número de palavras, 5.071 palavras. E vou dar uns padrões de comparação. A Constituição anterior tinha 2.414 palavras, menos da metade, portanto. Toda a Constituição dos Estados Unidos, sem as emendas, tem 3.322 palavras. Número de dispositivos, eu vou focalizar o ICM. O ICM na Constituição anterior tinha um artigo, um inciso e 3 parágrafos. 5 dispositivos, portanto. O ICMS, na atual Constituição, tem um artigo, 4 parágrafos, 17 incisos e 24 alíneas. Portanto, 46 dispositivos. Mais de 9 vezes mais que na Constituição anterior, tratando do imposto muito semelhante. E vou citar uma pérola da obscuridade. Artigo 150, parágrafo 1º da Constituição. Diz: a vedação do inciso 3b não se aplica aos tributos previstos nos artigos 148, 1, 153, 1, 2, 4 e 5, e 154, 2. E a vedação do inciso 3c não se aplica aos tributos previstos nos artigos 148, 1, 153, 1, 2, 3 e 5, e 154, 2, nem a fixação da base de cálculo dos impostos previstos nos artigos 155, 3 e 156, 1. Isso foi introduzido pela Emenda Constitucional 42 de 2003. Quem for capaz de repetir o que eu acabei de dizer 5 minutos depois tem uma memória extremamente privilegiada. Isto foi feito para confundir, não para esclarecer. E um outro ponto também a salientar é um virtual conflito que existe entre o sistema tributário constitucional e o controle difuso de constitucionalidade. Controle difuso de constitucionalidade, até que a demanda venha a se encerrar definitivamente por decisão tomada no âmbito do Supremo, isso pode levar de 15 a 20 anos. Enquanto isso, pode existir uma situação, não só pode, como frequentemente ocorre, uma situação onde um contribuinte consegue lograr êxito numa demanda dessa natureza pelo controle difuso de constitucionalidade. E um seu concorrente não consegue. E durante 15 a 20 anos, nós temos uma situação de absoluta vantagem concorrencial para aquele que logrou êxito. Portanto, ofendendo ao princípio constitucional também da isonomia, 150, inciso 2, e também da prevenção dos desvios tributários concorrenciais, como previsto no artigo 146A da Constituição. Isso é uma questão de dificílima solução, mas o controle difuso de constitucionalidade, quando aplicado à matéria tributária
que tem uma extensão amazônica na Constituição brasileira, se torne espaço para todos os tipos de demanda, sem conseguir, portanto, resolvê-la definitivamente. A outra questão que eu também gostaria de citar de respeito ao ICM. Agora ICMS. Primeiro aconteceu algo que foi algo muito perigoso, que foi a incorporação dos antigos impostos únicos federais que incidiam sobre combustíveis e lubrificantes, energia elétrica, telecomunicações e minerais do país, à base do então ICM, que por isso mesmo se converteu em ICMS. A alegação era que era para dar uma base mais ampla para esse tributo estadual, o ICM, e à época eu adverti que isso iria converter-se num grande equívoco, porque como são bases de fácil tributação, haveria uma propensão para sobrecarregar essas bases com o imposto, especialmente levando em conta que a Constituição de 88 eliminou algo que existia na Constituição anterior, que era a alíquota única para o ICM. O artigo 24, parágrafo 4º da Constituição anterior, dizia que o ICM tem alíquota uniforme em todo o território nacional. Não. Também em nome de uma pretensão liberal, não pode ter qualquer alíquota. Essas antigas bases dos impostos únicos federais hoje representam 48% da arrecadação do ICMS. Então, qual a gravidade disso? Tomemos, por exemplo, telefonia. Alíquotas altas, porque pode ter alíquotas altas, e tem, de fato. De repente aparece um outro tipo de comunicação, como o WhatsApp, a qual tem base zero. A arrecadação despenca. Sem remédio. Então, é um perigo ter, portanto, essa dispersão de alíquotas, fundada, como eu disse, num falso federalismo, e hoje você tem uma tributação dos combustíveis num tipo de produto que tem uma altíssima sensibilidade ao mercado internacional e faz com que, portanto, com a alíquota alta, tenha um efeito monumental no preço. E, num dado momento, imaginemos só para argumentar, que haja uma tendência da economia mundial para a economia de baixo carbono. A arrecadação vai cair. E vai cair gravemente. Portanto, um erro gravíssimo cometido. Nós montamos, portanto, um sistema muito rígido e muito vulnerável. Muito vulnerável. Especialmente quando se considera hoje que esse tipo de tributação tende ao desuso. Porque é um tipo de tributação fundado em cadeias produtivas. Não mais existe cadeias produtivas. Nós estamos falando agora de economia de rede. Nós estamos falando agora de cadeias de valor. Onde é que o valor é gerado? Quando você vai comprar um aplicativo, antes você se discutia se um software era um software de prateleira ou se era um software de encomenda. Agora você nem é de encomenda nem de prateleira. Você compra uma licença e faz um download. Como é que tributa? Portanto, significa dizer, portanto, que é um sistema rígido, tendente à obsolescência, e nós no Brasil estamos discutindo o IVA, o imposto do século XX, incapaz, portanto, de conviver com a economia digital. O novo disciplinamento de incentivos fiscais. Até então, os incentivos fiscais do ICMS, estamos falando ainda do ICMS, do ICM então, era disciplinado pela Lei Complementar 24 de 1975. A Constituição deu um novo arranjo para isto. Entretanto, demorou de 1988 até 2087 para ter um novo disciplinamento, ainda assim, não muito consistente, que é a Lei Complementar 160.
Portanto, aí nós estamos falando de uma outra questão, que é a mora legislativa. Apareceu o comércio eletrônico, sem previsão constitucional de como fazer a partilha interestadual desse tributo. A emenda 87 de 2015 tentou superar isso. Mas a emenda 87 é uma pérola. Ela diz que aquelas regras instituídas pela emenda 87 de 2015, repito, entrariam em vigor no ano subsequente à de sua promulgação, portanto, 2016. Então ela acrescenta, observada o seguinte disciplinamento. Em 2015, então a emenda sequer conseguiu definir qual era o ano. Ela disse que entra em vigor em 2016 e produzindo efeito a partir de 2015. Essa contradição ninguém levantou e preferiu todo mundo esquecer como se não estivesse escrito, mostrando, portanto, a má qualidade da nossa legislação, inclusive a constitucional. A ampliação das hipóteses de desoneração das exportações. A extensão da não incidência aos produtos primários e aos semi-elaborados, introduzido pela emenda 43. Entretanto, gerou uma série de problemas mal explicados. Como compensar as perdas? Até hoje não está definido. Porque os estados, evidentemente, tiveram perdas. Houve também um problema muito específico, que se dizia aqui na Constituição anterior que o IPI, parte da arrecadação do IPI, seria destinada a compensar os estados por eventuais perdas na desoneração do ICMS. Mas ficou limitada aos produtos elaborados. Então a regra está conflitando. Se fez uma extensão aos produtos semi-elaborados e às matérias-primas, entretanto deixou-se essa incongruência em relação ao IPI. E afora um último assunto que também é relevante, é chamar a atenção o seguinte, na nossa prodigalidade analítica, nós dissemos que o ICMS era um imposto não cumulativo. Pois bem, não cumulativo que acumula 20 bilhões de reais de créditos acumulados. Quer dizer, portanto, uma pérola de inconsistência. E por último assunto, em relação à matéria tributária, foi o que eu mencionei como a desintegração dos processos tributário, administrativo e judicial, que estavam previstos nos artigos 122, 203 e 204 da Constituição de 67. Isso foi eliminado. Por uma razão que eu diria política, que eu compreendo num certo sentido, mas lamento por outro. Porque isso foi introduzido, era uma boa norma, uma norma moderna, inteligente, mas foi introduzido pela emenda 7 de abril de 1977, que, infelizmente, é o famoso pacote de abril, que foi uma emenda constitucional introduzida, como se sabe, foi promulgada com o Congresso em recesso. E ficou estigmatizada politicamente, apesar de ser uma tese que foi patrocinada por tributaristas do quilate de Gilberto Ulloa Canto, de Geraldo Ataliba e de Gustavo Miguel de Mello. Bom, esse processo hoje, o processo tributário, de um modo geral, ele faliu. Faliu por conta, primeiramente, dessa desintegração que pretexta o lançamento sem culpa. O que é que eu digo lançamento sem culpa? Pode fazer lançamento de qualquer coisa, que o problema é do contribuinte, não é do fisco. Porque não há integração. Não havendo integração, não há sucumbência. Por outro lado, se o contribuinte perde no processo administrativo, para ele ingressar na justiça, ele tem que oferecer algum tipo de garantia, ou formar depósito. E neste momento, estão sendo esgotadas as possibilidades de oferecimento de garantias por parte das instituições financeiras em virtude da regra de Basileia. Ou seja, nós temos um problema brutal pela frente. Hoje, os litígios tributários, dados do final
de 2017 vão a 3 trilhões e 300 bilhões. Eu me refiro aos litígios em fase administrativa, em fase judicial e em fase de execução fiscal no âmbito nacional. Portanto, um valor correspondente a mais da metade do PIB de 2017. Isso não tem precedente no mundo. O grande problema tributário do Brasil, e em parte eu atribuo à própria Constituição de 88, é justamente o processo tributário. O processo tributário é a questão tributária central. Não resolvida essa questão, nada está resolvido. Então, como resolver isso? Há possibilidades, existe possibilidade de resolução disso, sim. Precisa agora trazer a integração e é preciso, não mais do que isso, fazer essa previsão constitucional para reintegrar os processos, para integrar os processos. E também previsão constitucional para disciplinar a instituição de taxas, artigo 145.2, a substituição tributária, 157, 150, parágrafo 7º, a vedação de confisco, 154, estabelecer, limitar a alíquota do ICMS, vedada a redução de base de cálculo e a adoção de regimes especiais com efeito exonerativo, fixar normas gerais, artigo 146.3, aplicável às seguintes matérias: direitos dos contribuintes, exigência de natureza burocrática, processo administrativo fiscal e devolução de tributos. Enfim, vedação constitucional à adoção de legislação complementar esparsa relativa ao disciplinamento de tributos, o que impõe a reintegração ao CTN das normas concernentes ao ICMS e ao ISS. Nós precisamos tratar desse assunto. Agora, olhando o seguinte, eu não compartilho com teses que dizem precisamos de uma nova Constituição. Não. Eu estou certo que uma nova Constituição ficaria pior do que a atual, dadas as circunstâncias políticas. É preciso identificar quais são os problemas e resolver os problemas, sabendo que não existe fórmula mágica. Tá? Nós não podemos viver, me permita parafrasear o escritor siciliano Luigi Pirandello, não podemos andar com a solução à procura de problemas. Nós temos que identificar quais são os problemas e encontrar soluções. Não acho que seja um bom caminho, por exemplo, cogitar de fazer o que tem dito como a lipoaspiração da Constituição. Isso não é possível. Nós temos que focalizar problemas e, dados os problemas, encontrar a solução para os problemas. Ou seja, dentro daquilo que Karl Popper chamava das engenharias parcelares. Porque no campo tributário, assim como bem disse Santiago Dantas em relação ao direito civil, no seu discurso de posse na Universidade do Brasil, na Cátedra de Direito Civil, ele dizia, falar para o direito civil, eu estendo ao direito tributário, é o campo das aquisições lentas, das transformações aluvionais.